Aproveitando aquela experiência que nós estávamos fazendo naquela mesma noite, nós resolvemos também, a título de interesse, fazer um levantamento de impressões digitais apostas em papel mantido submerso em meio aquoso. Ou seja, nós apusemos impressões digitais numa folha de papel e mergulhamos em água, naquelas mesmas condições, né? Meio líquido, água em repouso, temperatura ambiente, composição do meio líquido natural, forma de levantamento através de pó magnético preto. E o horário de levantamento nós fizemos em aproximadamente 14 horas após a submersão. E submergimos esse papel que você está vendo aí naquela mesma noite, naquele mesmo recipiente em que se encontrava aquele vidro maior com as impressões digitais que nós estamos fazendo de experiência. Você observa aí que o papel está mergulhado por baixo do vidro, né? Metade do papel. Essa metade aí é onde se encontram as impressões digitais que foram apostas. Aí, ó, mergulhado, foi naquela mesma noite. Então aí, nessa parte do papel que está dentro d'água, nós colocamos as impressões digitais e deixamos aí mergulhado embaixo d'água durante 14 horas. No outro dia, colocamos para secar o papel e procedemos ao levantamento, também com pó magnético preto. Aí você está vendo nós fazendo o levantamento das impressões, empoando o papel, isso depois de colocar o papel para secar, né, sob condições normais, naturalmente. Deixamos o papel ao tempo, durante uns minutos, ele secou e nós começamos a empoar. A gente vai observando já algumas impressões aparecendo, né? Enfim, empoamos o papel completamente. E logo depois, como você pode ver, continuamos a filmagem. E aí estão as impressões que foram colocadas no papel e permaneceram no papel durante 14 horas. E aí se revelando, ó, bem nítidas, né, de forma que o perito tem plenas condições de buscar a identidade. Essa aí um pouco menos nítida, mas de forma que o perito, um expert em impressões digitais, tem plenas condições de buscar a identidade de um cidadão através de um papel mantido nessas condições, ou seja, submerso durante 14 horas ininterruptas na água. E depois nós fizemos aí esse levantamento. Você pode ver pela filmagem, ó, as impressões estão aí aparecendo, ó, dá para ver aí o contorno das impressões, as linhas. Observe bem, quer dizer, um papel comum, esse papel de impressora que a gente usa no dia a dia, e que daria para fazer tranquilamente o levantamento dessas impressões aí. Essa experiência nós fizemos a título de curiosidade, porque já estávamos realizando aquela, né, do vidro, fazendo levantamento no vidro, naquele mesmo meio que a gente mergulhou o papel. Então resolvemos fazer essa aí também. Agora, essa aí é interessante se nós fizéssemos uma experiência parecida com aquela que nós realizamos no vidro, deixando o papel mais tempo para ver por quanto tempo as impressões vão permanecer aí com possibilidade de levantamento. Uma coisa interessante que o papel, né,
é um material que reage com a água, você absorve água, né? E aí você vê algumas manchas, o papel, a substância do papel já depois de em contato com a água já começa a expelir algumas substâncias, mas enfim, o papel é uma substância que reage com a água e mesmo ficando totalmente úmido, as impressões ainda permaneceram na superfície do papel com plenas possibilidades de levantamento. Essa é uma experiência que mais para frente nós vamos realizar, tentando ver por quanto tempo essas impressões permanecem no papel mergulhado em água, né? Em condições normais de temperatura e pressão, é lógico, porque todos nós sabemos que as impressões digitais contêm substâncias sensíveis que podem reagir dependendo do contato de alguma outra substância, ela pode reagir e se dissolver. A temperatura, uma temperatura maior, pode haver a perda da impressão. Um meio líquido com alguma substância ou poluição pode reagir e esse tempo, evidentemente, pode variar, pode durar até poucas horas, né? Dependendo do meio, da substância que contenha, que estejam contidas nesse meio, pode haver a perda total das impressões até logo, rapidamente. Logo ao mergulhar, o papel ou o material, que a gente esteja com as impressões, podem ser perdidas, né? Dependendo da poluição da água, da temperatura da água, substâncias, substâncias químicas que estejam na água, em rios. Então, mas de qualquer forma, sob condições normais, estão aí as impressões com possibilidade de levantamento e através de pó magnético preto, né? Não usamos nem outros meios, que tem outros meios mais eficazes e apropriados para fazer o levantamento de impressões em papel, mas utilizamos também o pó magnético com plenas possibilidades. Nessas horas, nessas 14 horas, depois dessas 14 horas, de estar mergulhado em água, com plenas possibilidades de levantamento das impressões digitais que nele foram apostas.